O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Momento de Reflexão, aqui na Nova TVI de Petrópolis. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que transforma muitas vidas, que transforma vidas, que cura feridas e que desperta mulheres que estavam adormecidas dentro de si mesmas. E que tema é esse? Os grupos de apoio à saúde emocional da mulher. Esses grupos, eles nasceram de um desejo profundo do meu coração. Criar um espaço de escuta, acolhimento e reconstrução. Um lugar onde cada mulher pudesse se encontrar consigo mesma. Então, ao longo desses anos, eu tenho visto muitas mulheres chegarem cansadas, sobrecarregadas, com o corpo doente e com a alma exausta. Mas dentro do grupo, algo começa a acontecer. O silêncio dá lugar à fala. A dor encontra escuta. E ao passo que as sessões vão acontecendo, a vida dentro daquela mulher volta novamente a pulsar. Você já parou para pensar quantas vezes você sorriu por fora, enquanto por dentro você estava cansada, exausta, sangrando e tudo isso em silêncio? Quantas vezes você se perguntou, será que existe um lugar onde de fato eu possa falar o que eu sinto e ser ouvida de verdade? Pois é, hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre os grupos de apoio à saúde emocional da mulher. Um espaço seguro, sensível e profundamente humano, onde a cura começa pela escuta. Então eu já te convido a ficar aí comigo até o final do programa, porque essa reflexão de hoje pode ser o primeiro passo da sua jornada do autocuidado, da sua jornada do autoconhecimento. Então vem comigo e para você que ficar comigo até o final do programa de hoje, você terá um presente do meu coração para o seu coração. Então vamos juntos. Bom, os grupos de apoio eles nasceram de um propósito: acolher mulheres que carregam dores emocionais, traumas e sobrecarga invisível. Ao longo dos anos eu percebi que muitas mulheres vivem no automático, cuidando de todo mundo, menos de si mesmas. E quando finalmente essas mulheres elas param, o corpo começa a falar. Então os grupos são muito além do que meros encontros entre mulheres. São espaços de reconstrução, de partilha, de lágrimas, de sorriso e de muito recomeço. Ali cada mulher tem voz e principalmente tem valor. A sua dor importa. Quantas vezes você se sentiu ou você sentiu que precisava ser forte o tempo inteiro? Quantas vezes você guardou a sua dor para você, o seu choro para você, o seu sofrimento para você, para não preocupar ninguém? E se eu te dissesse que essa força silenciosa, na verdade, está te adoecendo? Pois é,
Nos grupos nós falamos sobre isso, falamos sobre o que o corpo carrega quando a alma se cala, falamos sobre o autoabandono feminino, essa desconexão muito sutil que começa quando você cuida de todos, mas esquece de si. E sabe o que é mais bonito? Quando uma mulher começa a se escutar, o corpo dela começa a descansar. É sobre isso e muitas outras coisas que nós falamos dentro dos nossos encontros. O reencontro com a própria identidade, com a nossa própria essência. Nos grupos, há sim muita escuta, há fala, há vivências, há exercícios, há dinâmicas emocionais, mas para além de tudo isso, há muito pertencimento. Você percebe dentro dos grupos de apoio que você não está sozinha, que outras mulheres sentem como você. E nesse espelhamento que existe dentro do grupo, surge a cura, porque cada uma fala do seu jeito, a partir de si própria. Mas quando uma mulher fala, a outra se reconhece. E quando uma chora, todas se levantam juntas. Dentro do grupo, o silêncio não é julgamento, é acolhimento. E o choro não é sinal de fraqueza, é libertação. E olha, eu quero te dizer que a ciência confirma o que nós vivemos dentro dos grupos, viu? Muitas pesquisas relevantes de várias universidades renomadas mostram que, presta atenção, mostram que participar de grupos de apoio melhora em até 45% os sintomas de ansiedade e depressão, sabe em quem? Nas mulheres. Existe um estudo muito recente de uma revista médica norte-americana que diz que dentro dos grupos melhora-se muito o sistema imunológico dos frequentadores e diminui-se os níveis de cortisol significativamente. Então, o cérebro libera ocitocina. A ocitocina ela é muito conhecida como o hormônio do vínculo. Quando nós estamos em um ambiente seguro, acolhedor, protegido, nós temos esse benefício. O cérebro libera ocitocina e nós nos sentimos pertencentes. Quando uma mulher, então, encontra um grupo onde ela pode ser quem ela começa um processo muito profundo de cura. Porque o contrário do trauma não é o esquecimento, é o vínculo. E sentir-se parte de algo é fundamental para o processo de cura. E olha, a neurociência também confirma tudo isso, viu? Quando nós falamos sobre o que nós sentimos e somos acolhidas, naquele momento o corpo entende que não está mais em perigo. O sistema nervoso se regula, a respiração muda e o corpo relaxa. Isso é cura. Cura que começa pela palavra, pela escuta e pelo olhar de outra mulher que diz: eu te entendo, eu também já estive nesse lugar. Os grupos, então, têm base científica, têm base psicológica, têm base emocional, têm base psicanalítica. Os grupos, eles não são criados e não foram criados simplesmente do meu achado, do meu profissionalismo. Os grupos, por mais que eu tenha muita experiência, bagagem profissional, mas tudo que eu desenvolvo dentro dos grupos tem base científica. É tudo pensado, estudado e planejado. Então, os grupos têm base científica, não são criados do meu achismo. É por isso que tantas mulheres relatam transformações reais. Nos grupos que conduzo há mais de 5 anos, eu tenho visto resultados reais, resultados concretos e mensuráveis. Muitas mulheres que chegam fragmentadas, abandonadas, adoecidas, cansadas.
e hoje vivem de uma forma mais leve, mais alegre e principalmente hoje vivem saudáveis. Mulheres que voltaram a sentir prazer na vida, que se reconectam com o seu corpo, com os seus filhos, com o seu parceiro, com a sua família, com a vida. E principalmente com elas mesmas. Existe um instituto muito também bem conceituado nos Estados Unidos que reforça essas teorias. Ele reconhece que os grupos de apoio têm muita eficácia comparado às terapias individuais, especialmente em casos de ansiedade, estresse e traumas emocionais. Ou seja, participar de um grupo terapêutico, um grupo de apoio emocional, ajuda, cura e é real. É ciência, é científico os benefícios que você tem lá dentro. E tudo isso eu te digo para afirmar que a ciência comprova que a nossa alma já sabe. Que estarmos juntas cura, estarmos em um lugar seguro, um ambiente de confiança, cura. Talvez sozinha uma mulher ela apenas tente sobreviver. Mas em grupo, uma mulher, ela floresce, ela volta a viver, ela volta a se reconectar consigo mesma. O grupo, então, é um espelho da alma feminina. Eu adoro falar desse jeito, porque é real. Ele devolve à mulher o que talvez o mundo tenha tirado dela. Talvez tenha tirado dela o olhar de empatia, a escuta amorosa, o sentimento de pertencimento, o amor próprio. O espelhamento, então, é um fenômeno muito lindo e muito presente dentro dos grupos. Quando eu escuto a dor da outra, algo dentro de mim desperta. E muitas vezes, sem eu perceber, eu começo a curar aquilo que eu nem sabia que ainda doía. No grupo, então, existe o inconsciente coletivo feminino. Ali dentro, o inconsciente feminino se manifesta. É como se todas as nossas histórias se encontrassem. E juntas formássemos uma grande teia de cura e empatia. Nos grupos, então, que eu coordeno, eu vi muitas mulheres voltarem a sorrir, voltarem a dormir, voltarem a comer melhor, voltarem a acreditar novamente. Eu vi muitas dores se transformarem em sabedoria, em aprendizado. Eu vi muitas culpas virarem perdão, culpas virarem auto-perdão. E é por isso que eu digo, nenhuma mulher deve carregar sozinha a sua dor. Nenhuma mulher deve carregar sozinha o peso do seu sofrimento. E o que faz desses espaços, então, tão poderosos de acolhimento, tão poderosos de cura? Porque dentro do grupo não há julgamento, não há crítica, não há espaço para julgamento, para crítica, nem para aconselhamento. O que você vai encontrar dentro dos grupos? Você vai encontrar cura, transformação, acolhimento, pertencimento, amor, escuta, verdade, partilha. É um ambiente onde a mulher ela pode falar aquilo que nunca teve coragem, talvez, de dizer. E quando essa mulher fala, algo dentro dela se reorganiza. Porque a dor ela adoece o corpo, ela adoece a alma, a mente. Mas a dor bem liberada, bem acolhida, ela sara. É muito verdadeiro isso. E o que a psicossomática tem para nos dizer? O que ela nos explica, então? A psicossomática, que é uma área da medicina e da psicologia, diz que emoções reprimidas se transformam em sintomas físicos, como, por exemplo, dores nas costas, enxaquecas, doenças autoimunes,
insônia, doenças ovarianas, sexuais, uterinas. Muitas vezes essas doenças, elas não vêm do corpo propriamente, e sim das emoções que você guarda, de emoções que você reprime. Com isso eu quero te dizer que o corpo fala, e fala sim, quando a sua alma silencia. E os grupos são lugares onde se fala, se abre o coração e se escuta também. E onde o corpo pode descansar? Dentro dos grupos, o seu corpo descansa, relaxa quando você se permite falar, abrir o seu coração. Mas tem muitas pessoas que me perguntam se é obrigado falar dentro dos grupos. Não, nada é obrigado dentro dos grupos. Você fala quando você quiser e o dia em que você quiser. Mas a minha experiência diz que, mesmo as mulheres que chegam caladinhas, quietinhas, só observando, chega o momento delas. Um dia, elas começam a falar também. E por livre e espontânea vontade. E quando nós falamos, quando nós liberamos as dores, os sofrimentos, a culpa, tantas situações dolorosas, naquele momento o nosso corpo relaxa, porque a alma foi ouvida. E falando em corpo, eu quero muito te lembrar que o corpo fala. O corpo fala o que a alma cala. Ele guarda as memórias emocionais que não conseguimos expressar em palavras. Então, o nosso corpo ele é uma caixinha de memória. Você carrega dores, situações, desde o ventre da sua mãe, como um registro emocional. O Dr. Gabor, que é um médico estudioso do trauma emocional, ele diz que toda doença é um grito do corpo por algo que a mente não quer escutar. Dentro dos grupos, nós ajudamos cada mulher a se reconectar com o seu corpo, a perceber os seus sinais, os seus sintomas, as suas dores, as suas tensões, porque o corpo é o primeiro que sente e é o último a ser ouvido e também é o último a perdoar. O Dr. Gabor também, em seus estudos, ele é uma grande referência em saúde, mente e corpo. Ele mostra que traumas emocionais não tratados são os mais preditores de doenças crônicas. Você sabia disso? Pois é. Muitas das doenças crônicas nascem de um trauma emocional não tratado. A partilha, então, dentro dos grupos, a escuta, reduz demais a sobrecarga. Quando a mulher fala, quando essa mulher ela é compreendida, ela é acolhida na sua fala, o seu sistema nervoso se regula. A amígdala cerebral, que é responsável pelas respostas emocionais, ela diminui a sua atividade e o corpo encontra equilíbrio. Mas o que mais me toca é ver como os grupos criam essa rede de apoio, essa rede de amor. Aquelas mulheres que um dia chegaram em silêncio, sofridas, com muita dor emocional. Hoje, essas mulheres, elas acolhem as que estão chegando. Elas se acolhem, elas se respeitam, elas se entendem. É muito lindo de ver essa rede de sororidade que o grupo tem. Por isso, então, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Na verdade, algumas. Quantas vezes você, mulher, tem colocado todos na sua frente, na frente de você mesma? Quantas vezes você acreditou que precisava dar conta de tudo sozinha? Quantas vezes se sentiu exausta, mas mesmo assim, cansada, exausta, você continuou fazendo tudo para todos?
Muitas mulheres acham que cuidar de si própria é egoísmo. Eu escuto muito isso das mulheres, que elas se sentem culpadas quando elas abrem um espaço para cuidar de si próprias, porque se sentem egoístas. Por favor, eu quero falar com você agora, se você tem esse pensamento também. Cuidar de si mesma não é egoísmo, é auto-amor, é autocuidado, é autorrespeito, é autovalorização. E os grupos de apoio são um caminho para isso. Um caminho de reencontro, de autocuidado e de despertamento. Você começa a entender que cuidar de você não é egoísmo, e sim autoamor. E também amor a todos aqueles que precisam de você, que estão ao seu redor. Curar não é esquecer o que aconteceu. É olhar para a dor com maturidade e amor e responsabilidade também. Nos grupos, a mulher é convidada a atravessar 3 fases. Eu gosto muito de dividir os grupos, o tratamento dentro dos grupos da seguinte forma. Primeiro, acolher, depois reconhecer e terceiro, ressignificar. Cada vivência, cada palavra, cada silêncio é parte desse processo. E quando a mulher se cura, ela muda a sua história. Quando uma mulher se cura, ela cura todos ao seu redor. Quando uma mulher melhora, evolui, ela cura, ela ajuda todos ao seu redor também a melhorarem, a evoluírem, a crescerem. Quando uma mulher toma essa iniciativa de cuidar de si, de se responsabilizar por si mesma, ela também convida a todos aqueles ao seu redor para olhar para si. E há uma grande evolução dentro e fora da vida da mulher. Então, quando você tomar a atitude de cuidar de você, minha querida, lembre-se, você não está fazendo isso somente por você. Você está fazendo isso por todos aqueles que você ama também. Eu gosto sempre de oferecer essa palavra a todas as mulheres que atendo. Inclua essa palavra também na sua vida, no seu dicionário. Não é por você somente, é também por você. É se priorizar também, é cuidar de você também. E para além disso, quando uma mulher cuida de si mesma, quando ela se cura, quando ela se transforma, ela também vai mudar a história de quem vem depois dela, das gerações futuras dela. Olha como isso é forte, olha como isso é grandioso e é muito potente. Eu vi muitas mulheres chegarem tristes, ansiosas, depressivas, sem esperança, sem amor próprio, sem valor algum. E vi também essas mulheres se levantarem, brilharem novamente, traçarem outros caminhos, aprenderem a se amar. É muito lindo. Eu escutei muitas mulheres, escuto elas dizendo, eu entrei sem força aqui, mas eu encontrei mulheres que me ajudaram a me reconectar. Hoje eu durmo em paz, hoje eu como melhor. Depois do grupo eu comecei a me amar de verdade. Essas falas são depoimentos muito reais. Provas vivas de que o processo em um grupo cura, fortalece e transforma. E tudo isso é fruto de um trabalho feito por mim, com muita base científica, com muito estudo, com muita dedicação, com muita responsabilidade, com muito zelo pela sua saúde emocional. E agora eu quero propor a você que está aqui comigo um exercício. Um exercício que vai te ajudar com tudo isso que nós falamos aqui. Um exercício de autoanálise, de autorreflexão. Vamos lá? Eu trouxe aqui o meu companheirinho, o meu quadro, para explicar melhor para você, ok? Bom, o nome do exercício é a voz que eu calo. A voz que eu
calo, certo? Vamos juntas então? Bom, qual o objetivo desse exercício? É fazer você perceber o que dentro de você tem sido silenciado. Abrir um espaço consciente de liberação emocional, ok? Então vamos lá. A voz que eu calo. Eu quero que você reflita a partir do nome do exercício. Quantas vezes nós mulheres engolimos o choro, calamos o que sentimos e seguimos em frente pela vida como se nada tivesse acontecido? Uma reflexão, ok? Mas tudo aquilo que é calado, atenção, tudo aquilo que é calado, o corpo escuta. E mais cedo ou mais tarde, o corpo vai falar através de uma doença, ok? Então, dito isso, você vai fazer o seguinte, você vai desenhar aí, você vai pegar um papel e uma caneta, vai escrever o nome do exercício e você vai escrever, desenhar, melhor dizendo, 3 colunas. Então, vamos lá, vamos fazer 3 colunas. Ih, minha caneta tá falhando. Vamos lá. Ó, 3 colunas, certo? Desenha 3 colunas. Em uma coluna você vai escrever situação. Situação. Na outra coluna você vai escrever emoção sentida. Então aqui vai ficar a emoção sentida. E na terceira coluna você vai escrever o que eu calei. Aqui, ó, o que eu calei. Ok? Então você vai desenhar as 3 colunas e vai escrever situação, emoção sentida, o que eu calei. Ok? E aí você vai analisar, certo? Onde você se sentiu triste, injustiçada, desvalorizada e sozinha? E aí você vai se perguntar, o que eu senti naquela hora? Você vai escrever a situação, você vai escrever qual emoção você sentiu naquela hora e o que você não pôde expressar naquela hora, certo? Então, recapitulando, você vai analisar aí. Qual foi a situação em que eu me senti triste, sozinha, desvalorizada, abandonada, rejeitada? Pensa numa situação, deixa a tua mente trazer. Trouxe a situação, a partir dessa lembrança você vai escrever a situação que veio, né, ocorreu até você. Em seguida você vai escrever qual foi a emoção que você sentiu naquela hora, lá naquele momento. E você vai escrever o que foi que você calou naquela situação. O que você não teve condições de expressar, o que você não pôde falar, o que você engoliu, o que ficou preso dentro de você e você não teve oportunidade de expressar, ok? Bom, faça esse exercício. Esse exercício aqui, ele é o primeiro passo para reconhecer o que você vem calando na vida, o que você vem engolindo na vida. Porque quando eu dou nome ao que eu sinto, eu deixo de ser refém daquela dor. E aí eu começo a me tornar o quê? Autora da minha própria história, ok? Então, aquilo que eu calo, o corpo grita. Aquilo que eu nomeio, o corpo cura. Por isso eu estou te entregando esse exercício aqui do meu coração para o seu coração. Faça, olhe para tudo que você vem calado na sua vida. Dentro dos grupos de apoio, nós fazemos exatamente isso. Nós abrimos um espaço para dar voz a que o corpo e o coração guardaram por tanto tempo. E se esse exercício aqui tocou alguma coisa em você, é sinal de que o seu coração está pedindo para ser escutado, para ser ouvido. E venha participar dos grupos de apoio à saúde emocional da mulher. Me procure lá no Instagram, Instituto Neuropsi, e me ajude a ajudar. E olha, quando você fizer o seu exercício, fale
me chame, melhor dizendo, lá no Instagram. Divida comigo a sua resposta. Me diga se você tem engolido muita coisa, se você tem silenciado muita coisa. Compartilhe comigo lá no Instagram, Instituto NeuroPsi, o que você vem calando. Talvez após você fazer esse exercício, você perceba muitas coisas que você não percebia antes. Talvez esse exercício tão simples, mas muito poderoso, possa trazer consciência a você de todas as coisas que você vem carregando aqui dentro de você, como algo, situações, emoções que você engoliu ao longo da vida. Quem sabe até de uma vida inteira que você não se permitiu ou que não te deram permissão para você falar. Esse exercício é um exercício muito poderoso. Faça, não deixe de fazer. E me chame no Instagram, divida comigo, que eu vou ficar muito feliz em saber o que você vem calando aí. E para nós finalizarmos aqui, eu quero pedir para você, além desse exercício, refletir. Quantas mulheres você conhece que estão se perdendo no cuidar do outro? Quantas vezes, quantas mulheres estão, melhor dizendo, demonstram que estão felizes, sorrindo, mas por dentro estão exaustas, cansadas, sangrando por dentro, se sentindo sozinhas e abandonadas. Talvez você seja essa mulher aí do outro lado. E olha, tá tudo bem se você for essa mulher. Sabe por quê? Porque hoje, aqui e agora, eu estou te oferecendo um caminho de ajuda, cura e transformação emocional. Então eu te convido, vem conhecer os grupos de apoio à saúde emocional da mulher. Os nossos encontros, eles acontecem no Rio de Janeiro, em vários lugares do Rio de Janeiro e também em Petrópolis. E olha, são espaços seguros, acolhedores, sem julgamentos. Nós acolhemos o que dói, nós acolhemos o que sangra dentro das mulheres. E nós também fazemos com que aquela mulher seja desperta para a cura. Não esquece, vai no meu Instagram, divide comigo a sua resposta, Instituto NeuroPsi. Lá no meu Instagram você vai encontrar o link do WhatsApp que tem todas as informações necessárias. E se esse trabalho tocou o seu coração, não guarde isso aqui só para você, hein? Encaminhe esse vídeo, encaminhe esse episódio, compartilhe o programa Momento de Reflexão, de vida, leve esperança a outra mulher. Sabe, minhas queridas, às vezes é uma simples atitude, um simples gesto pode salvar uma vida. E lembre-se, me ajude a ajudar. Com a sua ajuda eu posso ajudar mais mulheres. Sem você, talvez essa rede de apoio não seja ampliada. Me ajude, divulgue, leve esse trabalho ao coração de uma mulher que precisa. E muito obrigada por você chegar aqui comigo no final de mais um episódio do programa Momento de Reflexão. Hoje falamos sobre o poder transformador dos grupos de apoio, um tema que seguirá aqui no nosso programa, em vários outros episódios, com depoimentos reais de mulheres que são participantes dos grupos, então não perca. Acessa também lá o meu Instagram, porque agora eu quero te oferecer um presente do meu coração para o seu coração, para você que ficou aqui até o final do programa. Chama lá no Instagram também e solicite o seu e-book. Eu escrevi um e-book sobre como curar suas feridas e seus traumas emocionais. E esse e-book é para te dar mais uma ferramenta de ajuda e apoio emocional gratuita, viu? Me chama lá, solicita o seu e-book, me manda a sua resposta do exercício, que eu vou ficar muito feliz em saber. Instituto NeuroPsi. E nós nos vemos na próxima quinta-feira, aqui na Nova TVI de Petrópolis, com mais um episódio do programa Momento de Reflexão, às 21 horas. Não perca! Você é sempre minha convidada especial, viu? Um beijo no seu coração. Tchau, tchau!